Quando nós observamos, existe uma espinha dorsal, então, aquilo que sustenta todo o esqueleto, aquilo que sustenta toda a estrutura, nesse enredo, e é o que nós vamos ver. Quando nós observamos as principais tradições teológicas da Reforma Protestante, seja a presbiteriana, e dentro dessa tradição presbiteriana estão todas as igrejas reformadas que são pedobatistas. Então você percebe, no Brasil nós temos as igrejas reformadas. As igrejas reformadas é a sua própria denominação, e existem as igrejas presbiterianas, mas todas elas são pedobatistas. Então, nessas tradições, sejam presbiteriana ou todas as pedobatistas, congregacional, nós temos congregacional que também é pedobatista, e congregacional, que é credo-batista, que batiza adulto. E os batistas, todas essas tradições da Reforma Protestante, especialmente expostos em seus documentos confessionais, que é a Confissão de Westminster, os seus catecismos, que é a Declaração de Savoy, os seus princípios que são anexados, que é a Confissão de Fé Batista, seja de 1644 a 1689, todas essas, até o Catecismo de Heidelberg, que também é um catecismo confessional, e todos esses documentos, todos eles têm uma estrutura pactual. Todos. A teologia da Reforma Protestante foi uma teologia pactual. Pactual. De interpretação das Sagradas Escrituras. Eu estou resumindo aqui 3 aulas que nós demos já na igreja. Embora suas aplicações e implicações as façam chegar em conclusões diferentes, por exemplo, a forma como eu observo esse pactualismo que nós vimos naquele gráfico, ele vai atingir a minha eclesiologia, a minha doutrina da igreja, ou seja, somente os batistas dizem que somente crentes podem fazer parte da igreja, porque somente crentes fazem parte da nova aliança. Os pedobatistas não. Eles vão dizer que, não, os filhos de crentes, por fazer parte da nova aliança por causa dos seus pais, eles também podem fazer parte da membresia da igreja. Então isso vai afetar a minha eclesiologia, a minha doutrina da igreja e a minha soteriologia, a doutrina da salvação. Também vai acabar afetando, porque eu entendo que existe um ponto em que, para entrar na nova aliança, que nitidamente atesta que somente pessoas que nasceram de novo fazem parte dela, como pessoas que não têm fé, crianças que não conseguem nem pensar, raciocinar, não têm desenvolvimento cognoscível, como é que eles podem fazer parte da nova aliança? E como é que alguém pode fazer parte da nova aliança e não ser salvo? Né? Então isso vai afetar a minha doutrina da salvação. Então, embora eles cheguem a conclusões diferentes por causa das implicações disso, eles confessam a mesma estrutura, que é pactual. Isso quer dizer o quê, irmãos? Ou seja, a teologia pactual foi a espinha dorsal que caracterizou a teologia reformada desde o início. Isso quer dizer que, dentre outras consequências, adotar a teologia reformada significa adotar a teologia pactual a interpretar as Escrituras. Isso quer dizer o quê, irmãos? Ser reformado é ser o quê? Pactual. Né? Você pode ser reformado estrito sensu, que é quanto à soteriologia. Ou seja, eu sou calvinista, estrito sensu, quanto à soteriologia, a doutrina da salvação. Eu sei que Deus salva por meio da eleição, pronto. Mas é só isso que eu defendo. Defendo isso, os 5 pontos do calvinismo, e defendo os 5 solas da reforma. Pronto, é isso. Isso não significa ser reformado como os reformadores, como Calvino, porque o próprio Calvino era pactualista. Né? Então, não significa. Ser reformado significa adotar uma interpretação das Escrituras pactual. Então, é possível identificar as primeiras formulações e sistematizações, organizações da teologia pactual, que também é conhecida teologia federal, a partir do século XVI. Qual foi o século da Reforma? XVI. Nos teólogos reformadores de Heidelberg. Nessa mesma época, os teólogos suíços Erich Bullinger, olha o ano dele aí, 1504 a 1575, Ulrich Zwinglio, antes do século XVI, já no século V, também eles estudaram um conceito federal da teologia. O Bullinger ele falou o seguinte, a relação entre Deus e a humanidade é uma relação pactual. Deus se relaciona com o homem pactualmente. Então, essa é a espinha dorsal das Sagradas Escrituras.